ele está no seu primeiro mandato, numa cidade que exige muitos cuidados e ele tem uma bancada. Qual é o tamanho da sua bancada? Posso dizer que eu sou líder de mim mesmo. E mesmo assim nem sempre é unânime. Tem dia que tem uma reviravolta, mas somos só um. A bancada do Novo é só um, mas é a primeira vez que o Novo tem um vereador aqui na Câmara do Rio? Não, em 2016 já teve a eleição, aquela primeira leva que elegemos 4 vereadores no Brasil. Teve um em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e um aqui que foi o Leandro, mas ele não disputou reeleição pelo partido. Uhum. E você, por que você resolveu ser vereador do Rio? Bom, eu concorri em 2016, concorri em 2018, concorri agora de novo em 2020 a vereador. Eu fui presidente do Diretório Central de Estudantes da PUC, então eu vim do movimento estudantil. Normalmente quem vem de lá acaba sendo para a esquerda. É isso que eu ia falar. O movimento estudantil foi parar no Novo? Como exatamente. É que é isso? Até na época eu saí na revista Época, teve uma matéria sobre a nossa vitória, foi no final de 2014. Então aquele Brasil muito polarizado depois da eleição do Aécio e da Dilma. E eu sempre fui liberal, a gente tinha um centro acadêmico de direito na PUC, nós fazíamos gestão lá. E organizei, revoltado ali, uma chapa para o Diretório Central dos Estudantes. Era uma gestão há 6 anos vinculada ao PT e o mote ali era muito de mudança, de virar página, de uma galera mais liberal e milagrosamente ganhamos com 51% dos votos. E aí você resolve então fazer essa sua carreira política? Isso, que eu fiz a primeira gestão lá no Diretório Central dos Estudantes, são 11 mil alunos, 3 mil votos. E eu fui reeleito com 70% dos votos. Então a eleição foi apertada, mas a reeleição foi muito sólida. E aí as pessoas começam, né? Veio a formatura... O que mostra que você foi popular ali no seu mandato. Foi o que eu acreditei, foi o que eu fiquei na cabeça. E aí eu formei logo no início de 2016, a eleição de vereador batendo na porta. E aí começam as pessoas. Você tinha que vir vereador, você tem que dar continuidade ao trabalho, tem que levar nossas ideias adiante. E a mosca azul picou e eu topei. Aí você não se reelege na primeira, você não se elege na primeira tentativa? Isso. Aí eu tive 4.450 votos. Em 2018 eu tento para deputado estadual, tive 7.208 votos. Esses números a gente sempre lembra de cabeça, né? E em 2020 para vereador, aí eu sou eleito pelo Partido Novo com 10.069 votos. E sempre pelo Partido Novo? Não, em 2016 e 2018 eu disputei pelo PSDB. Final de 2018 eu troco, faço a filiação para o Novo. Em 2020 disputo pelo Laranjinha. Por quê? Eu sempre fui liberal, até pegar as matérias de 2014, 2015, na época de PUC, falam de uma onda liberal, sempre fui próximo lá aos economistas da PUC, Gustavo Franco, Edmar Baixa, Pércio Arida, mas eu tinha uma dúvida grande. Né? Eu tenho um carinho enorme, os livros estão aqui atrás, pelo legado da FHC. A nota assinada pelo Gustavo Franco. A nota assinada pelo Gustavo Franco, tem livro do Pedro Malan também ali no canto. Então, desde o ensino médio, eu era muito fã do Fernando Henrique Cardoso, sou até hoje, então pelo legado do PSDB, e tinha o Novo surgindo, que eu era mais liberal, era onde eu me sentiria em casa ideologicamente, e a tradição do PSDB. Eu acabei escolhendo o PSDB, mas depois eu vi que o próprio partido tinha se perdido muito, eu ficava num sonho da década de 90, de um partido que defenderia privatizações, que seria mais correto, aberto comercialmente, e os problemas estão aí postos na mesa, e eu me senti muito confortável de mudar para um lugar onde efetivamente estaríamos defendendo o liberalismo. E qual é o trabalho de um liberal na Câmara de Vereadores? Tem talvez 2 grandes trabalhos, né? O primeiro é ser um zagueirão. Eu até falo muito que quando a gente vai nos eventos de campanha, as pessoas perguntam muito o que a gente vai apresentar, o que a gente vai defender. E eu vejo aqui dentro que nossas propostas ocupam 2% da pauta. 98% da pauta são os projetos que os outros vereadores colocam. E, no geral, muita burocracia, muito trabalho contra a liberdade, mais exigência. Placa para comércio. Placa para comércio é uma piada inacreditável. Sem brincadeira, acho que em 1 ano e meio de mandato já devemos ter aprovado aqui, sempre com votos contrários meus, umas 20 placas. Em loja pet, em comércio, bar e restaurante. Um caso foi ter que botar na parede como executa a manobra de Heimlich em todos os restaurantes da cidade. Como se alguém estivesse tendo um sufocamento e alguém fosse ver o quadro e fosse executar uma manobra de Heimlich porque viu aquilo pela primeira vez na vida. Então, isso é diário. Toda semana tem um projeto de mais uma placa em algum lugar. Então, tem esse grande trabalho de defender, de impedir que essas coisas sejam aprovadas. E um outro é um trabalho... Mas é um trabalho hercúleo, né? Porque Nossa. essa bancada que você tem...
Mas aí você tem os instrumentos, você pede adiamento, você pede verificação de quórum. Tem, por exemplo, uma pauta, que seria uma pauta não polêmica, que se um vereador disser que um projeto ali é polêmico, aquele projeto não pode entrar. Então acaba sendo o quê? Muito nome de rua, muita coisinha pequena. E antigamente esses projetos de placas entravam nessa pauta. E aí um vereador falando que é polêmico faz com que saia. Então tem alguns momentos que mesmo sendo só um, faz uma diferença grande. E o outro grande trabalho de liberal aqui dentro aí é propor boas ideias. Aos trancos e barrancos, trabalho de formiguinha, a gente vai avançando. Então aprovamos, por exemplo, uma lei que facilita a instalação de antenas na cidade para o 5G, uma outra que facilita a venda de imóveis públicos, que não são poucos. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem mais de 8 mil imóveis, então a facilitação da venda ajuda muito. Então tem um trabalho propositivo, mas o principal é zagueirão. Essa proposta das antenas ela é muito importante para a economia, né? É até curioso que eu vejo, tem muitas propostas que repercutem muito eleitoralmente e tem e são às vezes muito pouco importantes, e tem algumas que são muito importantes e as pessoas não conseguem nem ter noção disso, e acaba que eleitoralmente nem deve vingar muito. Mas é isso, sem antenas não tem 5G. E por que, vereador? Porque a instalação de antenas é uma matéria de direito ambiental e de direito urbanístico. Toda antena tem uma licença para funcionar. E isso quem dá é a prefeitura. Então aqui no caso são milhares de antenas na cidade do Rio que estavam no backlog, atrasadas, e para o 5G serão 5 vezes mais antenas do que nós temos hoje. Então digamos, a cidade do Rio tem algo como 3 mil antenas, nós vamos ter que subir para 15 mil. Sem essas novas antenas não tem 5G. É isso que eu ia falar, porque se fala muito do 5G, mas entrevistando uma vez um executivo desse setor, ele falou, olha, adianta nada se não tiver antena. É isso. Parece que o 5G vem do além, né? A gente fala 5G vem do além. Não vem do além, ele vem de uma anteninha pequenininha, que a gente vai ter que instalar 5 vezes mais delas do que já tem pela cidade, em cima de uma banca, na frente de um prédio. E elas não podem mais ser como são no topo do morro, em cima de um prédio. Elas são menores, aí tem uma questão super técnica, mas elas têm que ser mais próximas das ruas. Então elas vão ter que descer o prédio. E aí, se a legislação não for adequada, ela trava na burocracia que fala, não pode ter em cima de banca. E estava travado. Estava travado, nós aprovamos uma lei ano passado. Primeira capital do Brasil a aprovar foi o Rio de Janeiro. Uma legislação moderna de 5G, super elogiada pelo setor, pela Anatel, por todo mundo. E foi você que apresentou? Eu e o presidente da Câmara, o Carlos Caiado, fomos coautores juntos nesse projeto. E isso dá voto? Não. Eu vejo pelas postagens, né? Eu posto disso, nem repercute direito, mas o que importa é a convicção de que vai trazer muito ganho para os setores. A indústria aclamou muito, o setor aclamou muito, mas realmente na rua eu falo, aprovamos a lei do 5G, das antenas. Mas por que antena, 5G? Eu já entendi que tem outras coisas que dão voto que a gente trabalha. Isso é interessante, né? Porque é um perfil do novo, né? O novo ele tem aquele estigma de ser um partido de rico e que defende banco. Estava até conversando com o Paulo sobre isso e ele falou assim, ao contrário, a gente é contra banco e a gente não é rico. Tem até gente rica, mas a gente não é rico, eu sou de classe média e tal. Mas tem esse estereótipo colado no novo, né? E acaba que as pautas, outra característica do novo é que vocês têm na Câmara Federal, aqui na Câmara de Vereadores, enfim, vocês têm esse compromisso com, enfim, mesmo com temas que não são populistas, né? Vocês estão ligados. Como é que é isso no dia a dia? Você fala assim, vou votar nisso daqui. Por exemplo. O caso clássico foi o do Thiago Mitrô com Lewis Hamilton, né? Neste momento, a Câmara dos Deputados, com o apoio de todos os partidos, com exceção do Novo, está votando a urgência da concessão do título de cidadão brasileiro honorário ao Lewis Hamilton da Fórmula 1. Novamente, eu não sei nem o que falar do que eu estou sentindo nesse momento aqui, disso está sendo tratado como urgência. Não sei se eu rio ou se eu choro. Aquilo foi todo mundo vai no oba-oba. Aqui tem muito dessas medalhas também. Mas eu adoro esse discurso, né? Porque eu nasci em Caxias, fui criado na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, a família de empreendedores. Eu e meus primos, a primeira geração a ter diploma, muito porque nossos pais, meus tios, empreenderam. Nós temos uma loja de flores na CADEG, né, Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara, há 38 anos. E, na verdade, boa parte do motivo de eu ser liberal não é por causa de banco. O banco nunca fez parte do meu dia a dia. Eu estou dentro de casa, fui criado com os pais falando
da dificuldade de manter os salários em dia, da dificuldade de vender, do caos tributário, confisco na década de 90, de todos os problemas. Você vai crescendo nesse dinheiro meio. Difícil, acesso difícil a dinheiro crédito, no banco, então, né? exatamente. Com o banco, na verdade, eu sempre ouvi problema dentro de casa de banco, né? Dos juros do cheque especial, dificuldade de crédito, problemas que são... Então, boa parte do meu liberalismo na defesa do empreendedor é desse pequeno empreendedor que eu vivi e cresci ouvindo disso, não de banco de forma alguma. Mas no que muita gente vai fazer o voto fácil. Votar contra banco é muito fácil, votar contra os aplicativos, esses agora, Uber 99, iFood, é muito fácil. O pessoal fala, você está defendendo o capital estrangeiro. Não, pouco me importa a Uber 99. O que me importa são, na verdade, as dezenas de milhares de motoristas que vivem hoje e tiram renda desses aplicativos. Então, se a gente asfixiar o aplicativo, se a gente asfixiar o banco, a gente não está matando o banco. A gente está matando milhares de empregos que vêm junto. Eu entendo que é difícil, às vezes, um debate, porque o mais fácil é, vou votar contra o banco, dane-se ele e tudo mais. Mas isso é uma bobeira. É um pensamento raso. Então, acho que muitas vezes são impopulares os nossos votos, mas é sempre pensando que vai beneficiar a população como um todo. E é uma dificuldade nossa também como partido, que a gente tem que comunicar isso melhor. Agora a gente está vivendo um ano eleitoral, é um ano que vai ter, o Globo saiu uma pesquisa, foi publicada no Globo com exclusividade, mas já foi publicada em outros lugares, que mostra que essa questão de comunicação é um grande desafio. Ele fala, a democracia como ela é, a pesquisa, e mostra, por exemplo, 20% do eleitorado é terraplanista, 36% ainda acredita na cloroquina, um outro número grande acha que vai ter um golpe, acredita que vai ter um golpe da esquerda e tal, que vai ameaçar... Fantasma do comunismo. O fantasma do comunismo. Qual é o papel do Novo nesse ambiente eleitoral? Enfim, como é que vocês estão se posicionando? Como é que você está participando da campanha? Sim, acho que um grande papel que o Novo tem que ter é de compromisso com um bom debate público. Além de, isso vai fazer o partido crescer, o partido vai diminuir, vamos eleger mais federais ou menos federais com isso. O grande compromisso que o Novo tem é não se guiar por isso. E aí as pessoas podem odiar o Novo, podem amar o Novo. Eu acho até curioso que às vezes a gente tem uma rejeição tão grande na internet como se o Novo fosse um partido que estivesse fazendo mal a alguém. Tem tanta corrupção, tanta bandidagem dentro da política, e ter ideias diferentes parece que às vezes incomoda muito mais do que isso, o que até me chateia às vezes. Eu fico triste porque eu vejo muita gente batendo mais no Novo do que em gente que está aí que é bandido, que está fazendo corrupção, que está fazendo rachadinha, que está fazendo vários problemas. O Novo tem um compromisso com um bom debate e defesa de ideias, liberalismo econômico, combate a privilégios. E as pessoas podem discordar, podem rejeitar, mas não podem negar que o Novo é de fato muito comprometido com isso. Então, acho que a nossa grande contribuição para o debate público hoje no Brasil é defender uma ideologia, que poucos fazem, defender uma ideologia e ser muito comprometido com ela. Se todo mundo estivesse fazendo isso, eu acho que a política do Brasil já seria muito melhor. Que é o que a gente vê na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos. São pessoas defendendo suas ideias, pessoas defendendo seus programas, e o eleitor escolhe quem ele quiser escolher. Agora, esse debate mentiroso, falacioso, uma política pautada em bandidagem, que ganha quem tem mais fundão, quem tem mais cabo eleitoral, quem domina melhor a máquina, isso que é o problema do Brasil. Eu vejo muita gente que me encontra e pergunta, Pedro, e aí, tá se estressando muito com o pessoal lá na Câmara? Eu falo, o pessoal é o menor dos meus problemas. Porque o pessoal, eu sei o que eles vão defender, eu subo na tribuna, eu faço uma fala, ele rebate, eu faço uma réplica, uma tréplica, a gente fica ali. E é isso, faz parte, a gente expõe as nossas ideias e os outros vereadores votem como eles quiserem. O que me incomoda é o vereador que vota porque o governo mandou. Se eu não votar assim, eu perco o cargo. Se eu não votar assim, eu não tenho apoio para deputado estadual. Esse é o problema da política. Meu problema não está no pessoal, ali é um debate de ideias. Meu problema está na bandidagem, na falta de transparência e tudo que a gente vê aí. Eu acho que falta essa consciência hoje para a população e o Novo tenta trazer uma alternativa que as pessoas podem discordar, podem criticar, mas é uma alternativa de pessoas que acreditam em ideias e valores. Isso ninguém pode questionar. Você tem aqui seu colega de trabalho, o filho do presidente. Você convive com ele? Como é que é a relação de vocês? Convivemos, inclusive eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, ele é vice. Então todas as audiências que nós fizemos ao longo desse último 1 ano e meio, ele esteve presente pelo híbrido ou pelo presencial, quando nós fizemos dessa forma, e também o dia a dia do plenário. Acabou que, enquanto o presencial não era obrigatório, ele sempre optou pelo híbrido,
infelizmente com a câmera fechada e também não mostrando o rosto, mas depois a Câmara foi corretamente, a Câmara Municipal de Vereadores, colocando regras com relação a isso, e ele foi cumprindo, e eu tento sempre pautar meu trabalho evitando questões pessoais e focando sempre no mérito e nas ideias. Então, se eu e o Carlos concordamos em alguma coisa, conversamos e construímos juntos. Se discordamos, não deixo de criticar. Já fiz isso, já tivemos nossos estresses. Mas é a mesma coisa que eu faço com o pessoal, faço com o Carlos, faço com os outros vereadores aqui dentro. Eu tento muito pautar meu trabalho nas ideias. Se tem convergência, ótimo. Se temos divergência, ótimo também, vamos divergir. Nas redes, ele é muito conhecido como vereador federal, porque fica mais em Brasília do que aqui. Isso é verdade ou é treta de internet? Um pouco de cada, vou ser muito sincero também, vou tentar ser justo na parte, por exemplo, pela Comissão de Ciência e Tecnologia sempre esteve presente. No plenário, depois que voltou a ser presencial obrigatório, ele passou a vir, não é uma pessoa de faltar. Mas na época que era o híbrido, de fato, com a câmera desligada, nós víamos muitas matérias dele fora, muitas vezes passava a sensação de não estar acompanhando muito o plenário. Então, isso é um problema muito real. E além das pautas, eu gosto muito de debater os temas do município. Plano diretor, lei da liberdade econômica municipal, legislação de antenas para o 5G. Muito debater a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, o nosso debate aqui do dia a dia, BRT e tudo mais. E até, talvez por uma questão familiar, ele acaba debatendo muito o governo federal, Jair Bolsonaro, a situação nacional, a esquerda, a direita e tudo mais. Ameaça comunista. Ameaça comunista, é legal, também tem esse lado. Que eu acho que acrescenta muito pouco ao debate da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, o debate que a população carioca espera. Talvez ele discorde e tem eleitor carioca que colocou ele lá. Então talvez alguns eleitores queiram isso. Mas eu particularmente não vejo como modelo de mandato de vereador que eu pratico, ou gostaria de praticar. Quais os pontos que você acha que a população do Rio tem que prestar atenção na pauta hoje na Câmara de Vereadores? Bom, acho que a primeira grande pauta da Prefeitura do Rio de Janeiro, que a população deveria cobrar mais, é educação infantil. Porque a gente fala muito de educação, 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 muitas vezes cobra do governo federal, que inclusive está aí todo o descaso, todo o abandono e mau uso do Ministério, mas a educação, ela acontece de fato, a mais importante, ela acontece nas prefeituras. Porque são os primeiros anos, e aí não é minha opinião, tem prêmio Nobel que ganhou, apontando que dali dos 2 aos 6 anos é a fase mais importante da vida de uma pessoa para a sua formação intelectual, das suas capacidades. E no Rio de Janeiro nós temos 30 mil crianças sem vagas em creche. Então acho que a pauta número 1 que eu diria para a população cobrar cobre uma boa educação básica. Cobre vaga em creche, ensino universalizado, subir no IDEB. Isso está sendo discutido aqui na Câmara? Menos do que eu gostaria. Eu acho que inclusive se a gente debatesse o suficiente, essas 30 mil vagas não surgiram, essa fila não surgiu de ontem para hoje. É uma fila que existe há 30 anos, há 40 anos. Se a Câmara de fato tivesse isso como prioridade, não tinha fila. Essa é a realidade. Tem orçamento para isso. Só que a gente gasta com outros problemas. Então essa para mim seria a pauta número 1 na cidade do Rio de Janeiro. A outra é o compromisso da Câmara e felizmente avançamos bem no último ano e meio com reforma. A gente vê muitas reformas em nível nacional, mas elas também têm aqui uma reforma da Previdência Municipal. O município do Rio de Janeiro estava quebrado. Felizmente subiu agora, a gente tinha nota C naquela CAPAG, que infelizmente esse nível de cidade quebrada, agora subiu um pouco para B. É uma reforma tributária, o Rio de Janeiro está perdendo muita empresa, está perdendo emprego. Então tem debates muito reais a nível municipal, que a gente fica só falando, Brasília, 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 Brasília. E quem tem que atrair empresa para o Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro. A gente disputa com São Paulo, com Belo Horizonte, com Curitiba, Florianópolis. Se a cidade do Rio de Janeiro não for organizada e não for competitiva, as empresas vão para outro lugar, mesmo dentro do Brasil. Então, acho que essa seria, para mim, seria a segunda grande pauta que a população deveria cobrar. Câmara, o que vocês estão fazendo para deixar o Rio de Janeiro competitivo? E as pessoas não cobram muito isso. Essa questão da educação é interessante, porque 30 mil crianças sem creche, sem educação, enfim, sem as mães terem onde deixar essas crianças, é um perigo enorme para as crianças, para as mães, enfim. E aí você fica pensando, por que essas mães não estão aqui na porta da Câmara? Esses 30 mil não estão aqui na porta da Câmara exigindo isso, né? Sim. Falta uma mobilização. Como é que é a relação da população com o vereador? Eles são muito próximos e
tem uma questão que a gente tem que melhorar muito com relação a isso, acho que até o mandato do novo ajuda. As pessoas são muito próximas para cobrar pequenas melhorias. Então, eu recebo muito e-mail sobre poda, conserto de praça, asfalto. Precisa colocar um quebra-mola na minha rua porque é perigoso. A população cobra muito isso, muito. Eu recebo centenas de e-mails com relação a isso em mensagens nas redes sociais, mas elas cobram muito pouco o que talvez elas vejam mais nos deputados federais. O deputado federal da educação, o deputado federal da saúde, o deputado federal de das pautas. Acho que ele cobra muito o dia a dia do seu bairro, do vereador, e cobra do deputado federal a pauta. Só que a clínica da família é da prefeitura, a creche é da prefeitura, a escola básica é da prefeitura, todo o ensino fundamental é da prefeitura, até o 9º ano é da prefeitura. Toda a primeira cobertura de saúde é da prefeitura. O transporte dela, ônibus, BRT, é da prefeitura. Só que acaba que eu vejo muito que a população cobra do vereador o pequeno trabalho de bairro. É o vereador de Irajá, o vereador de Costa Barros, o vereador de Campo Grande. É o síndico. Ele é um síndico do... Só que, na verdade, isso é o papel do executivo. Tem subprefeito para isso. Tem mais de 60 administradores regionais, que agora mudou o nome, virou gestor executivo local. Tem mais de 60. Você tem GEL Rio Comprido, GEL Batã, GEL Bangu. Então, o papel do vereador não é esse. O papel do vereador é cobrar, fiscalizar, legislar com relação a essas pautas. E a prefeitura, na minha opinião, é a mais importante na vida das pessoas. Porque, como eu disse, é o primeiro atendimento dela, é o transporte do dia a dia dela e é onde os filhos delas ficam. Tem algo mais importante do que isso? O atendimento dos nossos filhos, a escola dos nossos filhos e o nosso transporte do dia a dia? Não tem. Pedro, muito obrigada pela sua conversa. Você está de férias? Não? Você está aqui no gabinete? Estamos no recesso, é o primeiro dia do recesso. Tem recesso em julho e também em janeiro, mas estamos trabalhando. Não tem sessão, não tem comissão, mas tem muita fiscalização, apresentar projeto de lei, resolver tudo que ficou pendente. Trabalho normal por aqui. E os vereadores trabalham? Alguns sim, outros não. Esses alguns é a maioria, né? Meio a meio, é bem meio a meio. Talvez minha principal ressalva seja de que eles não trabalham da forma como eu acho que eles deveriam trabalhar. Nessa lógica dos vereadores de bairro, tem muitos vereadores que trabalham muito. De manhã, o cara está visitando uma padaria, está vendo o esgoto, está vendo uma praça, o LED, a lâmpada. Esse cara trabalha. Na minha visão, ele não trabalha da forma como um vereador deveria trabalhar. Mas nem sempre é culpa dele. O eleitor também cobra isso dele. Eu recebo muita mensagem de pessoas falando isso. Pedro, eu te elegi e você não está me ajudando a resolver a lâmpada da minha rua. Eu falo, olha, na minha campanha, esse não foi um dos temas que eu abordei outros. E se eu te frustrei, peço desculpas, mas eu não vou ficar gastando horas e horas e horas cobrando a lâmpada da sua rua. Eu posso fiscalizar o contrato da PPP de iluminação pública da cidade. Agora, ficar cobrando que a sua rua tenha lâmpada e a rua de trás, e a outra rua, e a outra, e a outra, e a outra, eu vou cobrar de todas? Não é o papel do vereador. Pedro, muito obrigada. Isso aqui é muito você anotar umas pautas pra gente voltar a falar com você. Adoro, vai ser um prazer. Muito obrigado pela visita. Obrigada, viu? Eu agradeço.